Minha gente, 40 mil inscritos. Quem diria, né? Quem diria? Tudo culpa de vocês. Pois bem, cá estamos nós pra mais um vídeo especial. Muito obrigado, eu sempre tenho que agradecer vocês, né? Eu tô sempre agradecendo porque, bom, literalmente não seria nada disso se não fossem vocês. Então, muito obrigado mesmo. É aquela coisa que eu sempre falo, já tá meio repetitivo, mas eu realmente não tô acostumado até agora a ter um projeto meu dando certo. E dando tão certo assim, uma coisa que, pô, eu tinha vontade de fazer vídeo pro YouTube, de ter um canal e crescer e criar uma comunidade desde que eu era criança. Então, é muito louco ver a proporção que isso tá tomando e só tenho a agradecer a vocês. Esse vídeo, assim como os últimos do mesmo tipo, vai ser naquele esqueminha. Eu vou tirar uns minutinhos aqui rapidinho pra comentar de como foi desde os 30k até aqui e depois a gente vai direto pras perguntas que vocês mandaram. Se quiser pular pra parte das perguntas, tá aí o tempo na tela. Bom, eu nem posso dizer que foi uma jornada desde os 30k até aqui, foi menos de 2 meses na verdade, mas foi, eu acho que, o período mais tranquilo de transição entre essas metinhas, né, de inscritos que a gente faz. Do vídeo de 30k até aqui eu não tive nenhuma surpresa muito negativa, igual acabou acontecendo nos outros intervalos, e pelo contrário eu tive muitas surpresas positivas, na verdade. Os vídeos de Pumpkin Night, que deram muito mais certo do que eu tava esperando e me deixaram muito feliz, que é um mangá completamente ridículo, mas é muito divertido de falar sobre. O vídeo de Hentai foi uma decisão que eu acho que eu mais me arrependo do que me orgulho de ter feito, não só pela temática, mas também pelo BO que isso me deu com o YouTube e com o meu canal de maneira geral. O YouTube ficou muito mais restrito pra mim, mais atento aos conteúdos mais sensíveis dos meus vídeos e implica mais com esse tipo de coisa. Fora eles, teve o vídeo de Yosuga no Sora, que esse eu tava apostando alto e até com certo receio, eu admito, porque alguns outros vídeos que eu apostei alto não foram tão bem, mas felizmente o de Yosuga no Sora cumpriu com as minhas expectativas, ele foi super bem, foi muito legal, foi muito divertido fazer esse vídeo, foi muito divertido ver os comentários de todo mundo, interagir, e foi muito legal ver ele dando certo. Teve o vídeo de Takopi, que eu não tava apostando nele pra explodir, mas eu tava apostando que ele ia pelo menos benzinho, e ele de fato foi, ele teve uma repercussão legal, fiquei feliz com o resultado que ele teve, é um anime que eu gostei bastante também. E teve agora nesse sábado o vídeo de Higurashi, a terceira parte, que pra um vídeo, pra uma terceira parte, né, pra uma continuação de uma continuação, tá indo ótimo, pra mim tá maravilhoso. Fora isso, nesses últimos 2 meses eu tô conseguindo fazer algumas conexões e conhecer uma galera e interagir com o pessoal que eu acompanhava há bastante tempo, ou com algumas pessoas novas que foram surgindo. Essas últimas semanas eu não consegui divulgar decentemente, na verdade eu não consegui divulgar ponto pra vocês, mas eu participei de uma live com o Danael, com a Maru do Zona Morta, com a Reply, com o Narrador, com o Thunder, com uma galera aí que eu gosto pra caramba, que eu acompanho a uma cota que, nossa, foi simplesmente absurdo, que não teria sido possível se a Maru não tivesse me convidado, então eu fico muito feliz, muito obrigado Maru, eu não sei se ela vai ver isso, mas porra, eu fiquei feliz demais. Eu não consegui divulgar pra vocês porque eu fiquei meio perdido na hora, porque algumas pessoas estavam fazendo live e a gente tava jogando um joguinho que nem sempre ficava todo mundo na mesma chamada, sabe? Cada um ia pra um canal específico, daí eu fiquei, puta, eu divulgo a do Danael, eu divulgo a do Thunder, eu divulgo a de quem? Daí no final não divulguei a de ninguém. Absolutamente incompetente, eu sei, peço desculpas. Mas tem os VODs das lives que eu participei e eu vou deixar eles na descrição aí. Se vocês quiserem me ver ou, no caso, me ouvir participando de uma coisa completamente diferente daqui do canal, vão tá aí os links. E eu prometo que num próximo evento, numa próxima live, eu vou ser um pouco mais inteligente e divulgar direito pra vocês ficarem sabendo na hora. Por isso, me sigam nas minhas redes sociais que eu vou fazer a divulgação lá e talvez aqui também na comunidade do YouTube, quando chegar o momento. Mas é isso, né? O canal tá crescendo cada vez mais, a gente já chegou num ponto onde não é mais um canal minúsculo, né? Agora a gente é um canal pequeno, que já é uma coisa a mais, já me deixa bem feliz. E é isso, a gente tá num período agora de acelerar algumas coisas, eu quero começar a implementar algumas mudanças cuidadosas, ver como vocês reagem, ver como é que as coisas vão funcionando, e a partir disso, vamos o mais longe possível, espero eu, vamos ver onde que a gente consegue chegar. Novamente, muito obrigado pelos 40 mil inscritos, e agora sim, vamos entrar na parte das perguntas. Pois bem, eu fiz o post na comunidade do canal pedindo perguntas pra vocês, teve bastante pergunta, dessa vez eu tive que dar uma filtrada melhor, até porque algumas perguntas já tinham nos vídeos anteriores. Muitas pessoas perguntaram, quando é que você vai falar de tal assunto, de tal obra, de tal tema, e esses assuntos, essas perguntas, na verdade, eu prefiro deixar marcadinho na minha lista de pedidos pra eventualmente fazer os vídeos sobre.
sobre. E eu vou trazer aqui algumas perguntas que forem um pouco mais diferentes do geralzão ou do que eu já falei antes. Outra coisa que eu vou começar trazendo as perguntas dos membros, porque eu acho que na verdade isso faz mais sentido do que deixar eles por último. Então vamos começar. @crio_SV. Primeiramente, bom dia. Queria perguntar quais os seus animes/mangás favoritos de cada gênero. Essa é uma pergunta bem extensa pra se responder. Eu não tenho certeza de todos os gêneros, mas eu vou responder de alguns. Ação e aventura provavelmente é Fullmetal. Sci-fi, apesar de ser um gênero que eu não consumo tanto, o meu anime favorito e anime favorito de sci-fi é Steins Gate. Shonen Hunter x Hunter, provavelmente. Seinen, eu acho que Berserk. Terror e psicológico, eu diria que Tokyo Ghoul, o mangá, não o anime. E romance e drama e Agatha Kimi Naru. Provavelmente ficou alguma coisa de fora, mas é a vida. Você gostou do rumo que a história de Tokyo Ghoul tomou? Olha, eu gostei bastante, eu devo dizer. Eu admito que quando uma história fica muito complexa, às vezes eu só desligo um pouco o meu cérebro e vou aceitando. Talvez tenha sido o caso, talvez. Mas eu gostei muito, eu gostei bastante, tanto do Tokyo Ghoul quanto do Tokyo Ghoul RE, o mangá, claro. Me fala o seu personagem mais odiado e o porquê. Pior que eu não tenho um específico, não tem nenhum personagem que eu odeie profundamente do fundo do meu coração. Então eu vou dizer o Shao Tucker do Fullmetal. Última pergunta, você já leu Metamorfose? Se sim, o que tem a dizer? Se não, que bom que você não leu. Infelizmente já li sim, e eu prefiro me ater de comentários. @Luzilian perguntou: fala subs, cara, dúvida genuína, é perceptível que o canal teve uma transição de conteúdo, hoje voltado para animes mais pesados e etc. Sempre quis saber o porquê da mudança, você se identifica mais com o conteúdo, ele reflete de alguma forma no seu pessoal? Esse vai ser o rumo fixo do canal ou você tem outros planos futuros, referentes a conteúdo? Eu não sei se eu já cheguei a comentar, mas o meu principal motivo, na verdade, pra ter focado o canal em conteúdos de terror, foi meio que por conveniência. No começo o canal era bem variado, eu falava de vários temas diferentes, de coisa mais de terror, de coisa mais de comédia. Eu falei de Oshinoko, por exemplo, Classroom of Elite também. E eu sempre gostei de ter essa diversidade de conteúdo, mas no finalzinho do ano passado o canal deu uma puta de uma queda. E quando isso aconteceu, eu acabei optando por olhar e ver o que tava dando mais certo no canal e focar naquilo. E no caso era conteúdo de terror. Ou conteúdo bizarrinho de maneira geral. Mas uma coisa que eu pretendo fazer quando o canal tiver um pouquinho maior, e talvez até nas mudanças que eu comentei agora há pouco, já a partir de agora, é pouco a pouco voltar a diversificar um pouco mais o conteúdo. Não de uma maneira super brusca, não vou pegar do nada e lançar um vídeo de um anime de comédia, mas aos pouquinhos ver o que dá pra fazer pra eu sair um pouquinho dessa bolha do terror, não abandonar ela de maneira geral, até porque eu gosto de fazer essas narrativas mais densas, mais pesadinhas, com as quebras humorísticas que eu faço o tempo todo, mas variar um pouquinho mais pra poder falar de mais assuntos. E qual o seu personagem favorito de Boku no Hero? O Luzilian, ele é um amigo pessoal meu, e eu sempre brinco com ele e com o Sami, que a minha personagem favorita de Boku no Hero é a Mina. Eu não sei exatamente o porquê. Mas sendo franco, a essa altura eu não tenho certeza de qual seria meu personagem favorito de verdade. Eu tenho algumas opções. Eu gosto muito da Jirou, eu gosto muito do Kaminari, eu gosto muito da Mirko. Talvez seja algum deles. @Domi_Brito. Não é uma pergunta, é uma observação/sugestão. Você tem um bom timing cômico, podia usar mais quando o assunto permitir. Então, eu tento. Eu, na verdade, eu nunca acreditei que eu fosse exatamente muito engraçado. Eu descobri com o canal que as pessoas acham graça nas minhas piadas. E foi tipo uma das maiores surpresas da minha vida, pra ser honesto. Eu tento bastante usar o timing cômico sempre que dá. E muito obrigado, aliás. E saindo dos membros, vamos agora pras perguntas gerais. Clara Fernanda, quantos anos você tem? Eu tenho 22, mas daqui a pouquinho eu já faço 23. God Black Sykes, qual o seu gênero de anime favorito e quais características o anime tem que ter pra te cativar a continuar assistindo a ele? Eu gosto de muitos gêneros de obras diferentes. Eu acho que eu comentei no último vídeo de respostas que meu gênero de mangá favorito provavelmente é psicológico. Com anime eu não sei se é o mesmo, eu acho que tem uma dinâmica um pouco diferente. Eu gosto bastante de drama, eu gosto de ação em certo ponto, mas eu acho que talvez uma aventura, um shonenzão mesmo que seja, mas que seja uma coisa um pouco diferente, acaba me atraindo mais, quando é tipo uma proposta bem geral, bem comum, mas executada de uma maneira diferente, tipo, sei lá, o Windbreaker. Eu gosto bastante de Windbreaker, que é tipo um Tokyo Revengers bom, só que com uma execução completamente diferente do que seria um anime de porradaria. E eu gosto bastante de romance quando ele é bem escrito. Jubes perguntou, você já assistiu muitos shonens? Eu não diria que muitos, mas eu acho que alguns. Se sim, quais e quais são seus favoritos? Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas eu já assisti Dragon Ball, Katekyo Hitman, Hunter x Hunter é um dos meus favoritos. One Piece também é um dos meus favoritos, mas o mangá, o anime me dá um pouco de preguiça por ser meio paradinho. O Dragon Ball também é, mas eu acho que quando eu era mais novo. Gosto bastante de Kimetsu. Jujutsu também me pegou bastante, eu gostei muito. E nessa temporada, Gatiakuta é um que eu tava super empolgado e tá atendendo completamente as minhas expectativas, eu tô amando.
tudo. Qual foi o seu primeiro anime da vida? Foi Digimon Tamers. Feijão por cima ou por baixo? Por cima do prato, com certeza, senão vai sujar tudo. Um personagem de anime barra mangá que você se identifica e o porquê? Essa é uma excelente pergunta. Eu sempre me identifico bastante com o tipo de personagem que tenta muito ser alguém maior, sabe? Ser alguém mais forte, mas tem muita dificuldade em alcançar esse objetivo. Então os personagens meio tipo o Armin, sabe? Mas eu nunca me identifiquei 100% com algum personagem, não. Em muitos aspectos eu me identifico muito com a Touko de Hagakimi, e em outros eu já vejo bastante diferença. Se pá, o Miyamura de Horimiya também em certo nível, e talvez também a Koga do Mangá Verde, do Yuri Verde. Não vou falar o nome que é gigante, acho que esses são alguns. Pinguim Fantasma, o Haluka é o seu pai? Ah, mano, sem condições, não dá, calma lá. Calma aí, deixa eu ver. Aqui, ocultar usuário. Ah, pronto. Próxima pergunta. Francisco José da Silva Pessoa. Já fez terapia? Eu passo com psicóloga, mas não é por causa das coisas que eu vejo aqui, não. É só porque é bom passar com psicólogo. Para as várias situações da vida. Felipe Ribeiro Gomes. Qual foi a inspiração pro seu personagem? Cara, não teve uma inspiração exata pra ele, pelo menos a princípio. Eu lembro que quando eu fui criar o personagem, eu basicamente rabisquei uma mascarazinha num caderno, gostei de como ficou e digitalizei. Quando eu peguei pra dar uma repaginada nele, daí sim eu peguei algumas inspirações de alguns youtubers que eu conheço, que eu gosto, eu vou colocar aí na tela. E também desse personagem aí, desse manhwa, que eu não lembro o nome, que eu não li, mas que eu achei uma foto no Google e achei muito descolado. Quis implementar um pouquinho no meu personagem. @EricADM. Vai ter collab com alguém daqui pra frente? Vai, inclusive com o cara que perguntou se o Haluka é meu pai, você acredita? Eu pretendo fazer algumas collabs, mas algumas mais específicas, outras não tenho exatamente certeza de se vai rolar ou não, mas eu tô conhecendo algumas pessoas e pretendendo fazer algumas collabs sim. Acho sempre legal, é sempre uma quebra da rotina. E também é muito bom pra misturar os públicos um pouquinho. Vai mostrar teu rosto quando? Um dia aí, cara. O plano é mostrar com 100k, mas né, vamos ver como é que vai estar as coisas quando esse dia chegar. Se chegar muito cedo, talvez eu tenha que adiar. Se demorar muito, talvez eu mostre antes. Quando lançar a 4ª temporada de Classroom of Elite, você vai fazer vídeo assim que lançar ou ainda vai estar na fase de anime de terror? Eu acho que ainda tem mais um tempinho até sair a 4ª temporada e o meu plano agora que a gente chegou em 40 mil inscritos é começar a diversificar o conteúdo já a partir de agora, mesmo que seja mais aos pouquinhos. Então, com certeza quero fazer, eu não vou deixar, não vou perder essa oportunidade. Classroom of Elite é uma obra que cresceu completamente dentro de mim, é uma das obras mais imbecil que eu já vi e eu preciso, eu tenho uma necessidade de assistir essa porra quando sair e fazer vídeo sobre, vai ter sim, pode apostar. @Arisso Volátil. A primeira pergunta eu já meio que respondi, né? Foi por conveniência, mas a segunda pergunta é interessante. Qual o seu anime favorito dos que você já falou no canal? E dos que eu falei aqui, provavelmente o meu anime favorito é Madoka Mágica, que o vídeo já é mais antiguinho, mas é uma obra que eu gosto pra caramba, é uma das minhas favoritas e eu tenho muito amor pelo universo de Madoka Mágica. Por mais que eu me restrinja mais ao que tem em anime mesmo, gosto pra caramba. E outro que me pegou bem firme foi Higurashi. Não, acho que eu já cheguei a comentar em algum outro vídeo que quando eu peguei pra fazer vídeo de Higurashi, eu peguei pra assistir, eu não tava esperando que fosse tudo aquilo, mas realmente me conquistou muito, principalmente as 2 primeiras temporadas. Ruth Legal perguntou, qual a sua motivação pra ver obras tão tenebrosas, terror, etc? Então, fora a questão da conveniência de ser o que o público tá assistindo, essas obras que eu pego pra falar, elas são um estilo de obra que me permite muito tanto fazer a questão da imersão, pegar e fazer uma narrativa mais densa com as trilhas sonoras e tal, quanto elas me dão espaço pra fazer as minhas quebras humorísticas de uma piadinha aqui, outra ali, uma reação meio abrupta, que eu acho muito divertido e que eu tô conseguindo construir a imagem do canal meio em cima disso. Eu gosto muito de fazer esses contrastes entre tá falando muito sério e pegar do nada e fazer uma gracinha, ou botar um silêncio de repente pra deixar quem tá assistindo refletir sobre o que acabou de acontecer. Não é nem tanto por eu gostar do gênero, eu acabei gostando bastante do gênero, eu gosto de terror em certo nível, não sou o maior fã da história, eu não vejo muitos filmes de terror, por exemplo, mas eu gosto em certo nível e eu vi que dá pra trabalhar legal em cima disso. Nicole perguntou, você pretende fazer mais vídeos sobre obras grotescas que nem Boku no Pico? Boku no Pico nem é exatamente grotesco, é só problemático em certo ponto, mas não, eu provavelmente não vou falar mais de hentai, não vai ter continuação daquele vídeo lá, e provavelmente não vai ter nenhum vídeo focado em hentai de fato, não só porque me dá muita dor de cabeça com o YouTube, quanto porque, sei lá, não achei que compensou muito não de maneira geral. Aquele vídeo mais me deu coisa ruim do que coisa boa
boa. @sofia.ars perguntou: qual o seu estilo musical favorito, qual o cantor / banda favorita e se eu tenho algum cantor ou banda nacional favorito. Eu cheguei a responder essas primeiras duas coisas e eu até tenho uma resposta pra terceira, acho que no último vídeo de perguntas e respostas ou no anterior, mas eu achei interessante puxar essa pergunta por causa de algumas coisas que aconteceram. Eu sempre tive um gosto bastante eclético pra muitos estilos, eu até coloquei, acho que no vídeo de 20k, essa tabelinha que eu fiz com os meus artistas favoritos de música, mas uns 2-3 meses atrás o meu melhor amigo me mandou umas músicas do Maneskin, que é uma banda bastante conhecida, vocês devem conhecer pelo menos uma parte de vocês, e que eu conhecia, mas eu nunca tinha parado pra ouvir. E me ocorreu aquele efeito bem curioso que ocorre com algumas pessoas de vez em quando, que é eu fiquei simplesmente obcecado com essa banda desde então. E ela acabou virando a minha banda favorita e agora eu amo o Maneskin do fundo do meu coração, todos os integrantes. Espero que eles voltem, porque eles estão pausados, eles deram um tempo. Eu espero realmente que eles só tenham dado um tempo, que eles não tenham acabado com a banda. Mas Maneskin é minha banda favorita e eu sou um tanto quanto obcecado por todos os integrantes da banda, principalmente pelo cantor. Eu nunca fui tão roqueirinho, na verdade, eu era um pouco por influência do meu pai, mas eu sempre tive um gosto mais eclético, mas aconteceu da minha banda favorita acabar virando uma banda de rock. Tenho cantores e bandas nacionais favoritos sim, eu acho que o meu cantor favorito brasileiro talvez seja o Matuê, e a minha banda favorita não é uma banda, é um grupo, na verdade é o grupo Tuyo. @Elis não se odeia. Como você escolhe os animes que traz pro canal? Eu vou entre pegar o que eu quero falar e pegar o que o pessoal me pede e basicamente, tipo, pensar, tá, será que esse vídeo vai melhor do que esse outro aqui? Daí eu dou prioridade dependendo da situação que o canal tiver no momento. Tipo, se o último vídeo não foi muito bem, eu tento fazer com que o próximo seja um que é mais garantido de dar certo. E se o último vídeo for bem, eu aproveito pra lançar um vídeo que eu sei que talvez não vá tão bem, mas é uma obra que eu quero falar ou que algumas pessoas pediram já faz algum tempo. Basicamente esse esquema. Valkyria perguntou: você tá em um relacionamento? Não. Quando é o seu aniversário? Dia 22 de setembro. Será que algum dia vamos bater 1 milhão? Olha, eu acho difícil, mas não é impossível, então vamos ver, né? Algumas pessoas também me perguntaram questão de tipo, já pensou em trazer vídeo de jogo, de filme, de série, de livro, outros formatos de obras de terror, né, que não sejam só animes e mangás. E assim, eu tenho um misto de vontade, mas ao mesmo tempo eu não tenho tanta certeza de fazer ou não. Tanto em questão de eu não saber como que vai repercutir, mas daí, né, entra aquele caso de só fazendo pra eu ter certeza. E também porque eu sou muito mais atrelado realmente a anime e a mangá. Eu não vejo tanto filme, eu dificilmente jogo alguma coisa, não vejo muita série também não. E eu não sou tão dentro desse assunto de analog horror e desses outros formatinhos de terror. Então se algum dia eu for fazer, provavelmente vai ser uma coisa bem mais específica, bem mais esporádica. Agora eu vou trazer 2 comentários que fizeram bastante perguntas, mas que aconteceu de algumas das perguntas serem bem parecidas. Parece até que foi a mesma pessoa que mandou em contas diferentes. Posso estar errado, né? Não vou assumir nada, né? Quem sou eu pra assumir alguma coisa? Mas enfim, vou trazer aqui as perguntas. @Fef827. Se alguém te falasse que você foi uma das inspirações pra criar um canal, qual seria a sua reação? Pô, eu acharia muito da hora, eu devo admitir, porque eu me inspirei em muita gente pra criar o meu canal, né? Eu já cheguei a comentar. E é muito louco pensar que eu passei isso pra frente, né? Pensar que, pô, eu fazendo o meu conteúdo, que já foi inspirado em outras pessoas, que foram inspiradas em outras pessoas, possa vir a inspirar outras pessoas ainda mais a começar a fazer os seus conteúdos. Como você já tinha dito, você é bissexual. Você tem alguma preferência ou é 50% homem e 50% mulher? Eu não sou mineiro, mas eu sou Minas Gerais e manos específicos. A minha preferência pra homem é muito mais específica, eu gosto de uns tipos muito mais específicos, enquanto pra mulher é muito mais abrangente, seja pessoa cis, trans, whatever. Mas meu interesse por homem tem aparecido com um pouco mais de frequência nesses últimos tempos, então é uma coisa que tem balanceado um pouquinho mais. Como foi a reação dos seus pais quando você se assumiu? E a minha mãe, ela ficou super de boa e o meu pai, ele nunca ficou sabendo, na verdade. Vou pesar o clima aqui, meu pai, ele morreu antes de saber disso. E provavelmente foi melhor assim, não ele ter morrido, mas ele não ter descoberto sobre. Corta o clima pesado. A Luísa perguntou: você já pensou em falar sobre NTR, tipo um vídeo falando sobre? Olha, eu não tenho muita vontade não, eu admito. Não é muito a minha pira pegar pra falar de um assunto desses, você não sabe o que é NTR, pesquisa no Google, não vou falar que não. Enfim, não, provavelmente não. Por qual razão você criou esse canal? Se inspirou em alguém? De inspiração eu já cheguei a comentar em alguns outros vídeos, mas eu criei basicamente porque foi uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, eu sempre gostei muito de fazer as minhas criações
obrigações, né? Eu sempre fui muito do artista, então acabou acontecendo. Eu gostava muito de acompanhar bastante gente e em algum momento eu senti vontade de fazer o meu próprio conteúdo e as coisas foram escalando até chegar nisso. As demais perguntas eu acho que eu já respondi ou aqui ou nos outros vídeos. Mas enfim, sobre ficar desconfortável falando sobre algum vídeo, eu acho que não teve nenhum que me deixou muito desconfortável não. Eu encarno bastante a pessoa que ficou horrorizada com o que tá comentando, mas é muito pelo entretenimento, na verdade. Eu fico bem de boa com a maioria das coisas que eu falo. Eles Não Se Odeia perguntou: você tem coleção relacionada a animes, tipo bonequinhos de personagens? Olha, pra ser honesto, eu acho que no máximo eu tenho algumas coleções de mangás, de personagens, de tipo bonequinho, de figure, não tenho não. Mas de mangá eu tenho Defense Devil, Yagakimi, eu tenho consideráveis volumes de Chainsaw Man, eu tenho Neverland inteiro e eu tenho Dragon Ball antigaço, que era do meu irmão mais velho. Ah, eu também tenho a coleção inteira das quíntuplas, que eu admito que eu me arrependi no meio do processo de estar comprando, mas daí eu comprei o resto só pra na coleção não ficar incompleta. @MiliSZX perguntou: você pensa em ter um canal focado em outro tema sem ser animes/mangás? Eu não sei se em algum momento eu vou ter um canal secundário pra mudar de assunto. Eu me vejo bastante diversificando o conteúdo de anime e mangá nesse canal. E eu tenho vontade de fazer uma coisa tipo igual o Piscine fez, não de abandonar o meu canal principal, mas de começar a falar de assuntos mais variados, de tipo qualquer coisa que der vontade, mas eu não sei como que eu vou fazer isso, eu ainda não pensei direitinho, né? Eu acho que vai ser uma decisão pra quando o canal tiver já maior, quando já tiver mostrado o rosto, provavelmente depois de uns 100k. Aí eu vejo se eu começo a usar o meu canal secundário, que eu tenho um, mas eu não uso ele tá só de backup, ou se eu faço algum outro esquema, eu vou ver direitinho, mas mais pra frente. Se você não trabalhasse com o YouTube, com o que você trabalharia? Olha, eu sou formado em design, então provavelmente estaria desempregado. Essa é uma excelente pergunta, eu não faço ideia, eu tava me sentindo completamente perdido quando eu me formei na faculdade e o canal ainda tava pequeno. Eu provavelmente acabaria meio infeliz com algum emprego de escritório numa empresa que eu não gosto muito e eu tentaria, sei lá, contornar pra tirar o melhor possível disso e fazer algum plano que fosse mais condizente com a minha realidade pra eu não odiar tanto a minha vida. Dragon1260U2E perguntou: qual o seu nome completo? Submundo Virtual. Qual a sua comida favorita? Eu genuinamente não faço ideia. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu não tenho a menor ideia de qual que é a minha comida favorita. Eu acho que depende muito do momento, da ocasião, do dia. Se eu falasse, pô, você só pode comer uma coisa de hoje em diante, eu não faço ideia do que eu comeria. Provavelmente alguma coisa que não desse pra enjoar tão fácil. E se eu falasse, pô, é a sua última refeição antes de morrer, eu provavelmente não comeria nada porque eu estaria em choque porque eu vou morrer. Dito isso, não sei. @Emanuel Sampaio: qual plot twist mais te surpreendeu em um anime ou mangá? Pergunta difícil. Eu ia dizer que era a revelação do porão de Shingeki, mas daí eu lembrei de Kanata no Astra, e eu vou responder que é a Kanata no Astra inteiro, a segunda metade do anime. Não é um plot twist, é a sequência de plot twists mais absurda que eu já vi em toda a minha vida, provavelmente. Já leu Solanin? Se sim, o que achou da obra? Eu nunca li, mas eu já comecei. Me pareceu muito interessante, mas eu não tava tanto no pique quando eu peguei pra ver. Algum dia, num futuro próximo, eu devo pegar pra ler e eu tenho quase certeza que eu vou gostar pra caramba, porque é a porra do Ineo Asano, né? Não tem como. Por fim, Sávio Kaidan perguntou: o que seria necessário pra um mangá ser impactante ao mesmo tempo que bom? Eu tô tentando criar um mangá, eu tenho tudo, mas falta algo. Pro seu mangá ser impactante, eu acho que a coisa principal que você tem que fazer, se você quiser que as pessoas gostem dele, né, que ele seja bom, é fazer as pessoas se importarem com os personagens. Os seus personagens são o que vão basicamente guiar o público pela história inteira do início ao fim. Então eles têm que ser os melhores personagens que você conseguir fazer eles serem. Quanto mais o público se importar com seus personagens, mais impactante vão ser as cenas mais dramáticas ou pesadas ou tristes envolvendo eles. E se o seu trabalho for, por exemplo, igual Shingeki, baseado muito no universo que a história se passa, você precisa conseguir ter um bom pano de fundo, você precisa conseguir construir bem o terreno em que a história vai se passar para que quando você o desenvolva, as coisas façam sentido e causem um impacto, causem um choque que você quer. E daí entra outras coisas mais detalhadas, tipo, fuja de clichês ou saiba trabalhar bem com eles, dentre outras questões. É sempre bom quando você vai construir uma história ou você ir atrás de conteúdo sobre. Não só sobre o gênero que você tá trabalhando, mas sobre criar histórias de maneira geral. Sejam vídeos no YouTube, sejam livros. Se você quer fazer um bom trabalho, você vai precisar ter um certo trabalho também. Acho que essas são as dicas que eu posso dar como alguém que consome muitas obras e já tentou escrever algumas histórias.
regras. Mas então é isso, essas foram as suas perguntas, essas foram as minhas respostas, eu espero que elas tenham vos agradado. Não sei porque eu tô falando assim. Muito obrigado novamente pelos 40 mil inscritos, eu agradeço demais, vocês estão mudando a minha vida, eu tenho que falar isso sempre, vocês estão mudando a minha vida, muito obrigado. E é isso, você gostou do vídeo, aquelas coisinhas de sempre, agora eu vou só agradecer aos membros, um agradecimento maior aos desbravadores do submundo, Arthur Rodrigues e Necroneco, e um agradecimento especial aos senhores do submundo, Luzil, Matheus Nicolas, Thaís Porto Fraga, Arthur Rocha, Yumiano, Crio e Artemis Diana. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando